Graça e paz, amados, bom dia, melhor dia. Gratidão a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um sábado, na bendita e santa presença de Deus, com alegria, com gratidão, com amor, com paz, com um novo cântico em nossos lábios, porque a vida é melhor, porque a paz é melhor, porque estar na esperança viva e santa e bendita de que tudo está feito e tudo Deus já nos deu pelo seu Filho, pelo sacrifício de seu Filho. Amém? Amados, eu quero comentar um pouco com vocês sobre a confusão religiosa, sobre a incoerência religiosa. Quando eu falo incoerência e confusão generalizada dentro dos templos, dentro das igrejas, eu falo e me refiro a tantas divergências, diferenças e contrariedades doutrinárias dentro dos templos, na boca dos chamados pregadores, pastores, líderes, cristãos, dentro dos templos, dentro das chamadas igrejas, tá? É como eu sempre falo, por quê? Porque não é igreja. Igreja sou eu, igreja é você. Só tem uma igreja e um templo onde Deus habita. Chama-se Jonas. Chama-se... Como é que é teu nome? José, Sebastião, Maria, Joana? Então você é o templo de Deus, você é onde ele habita. Amém? Jesus deixou isso bem claro ali em João 14, 23 e 24. João 14, 24. 23, né? João 14, 23, ali você pode conferir. Atos 7, a partir do 47. E Atos 17, 24. Você pode conferir aí essas escrituras, amém? Mas olha onde está aqui o erro deles, a confusão deles. Está aqui, ó. Paulo escreveu sobre isto. Em primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 Timóteo 1, 5 a seguir. Paulo diz assim, ó. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha o 7, vamos repetir. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está aqui o problema deles. Está aqui. Doutores da lei, que não entendem, não compreendem, vivem um contrariando o outro, um falando mais bonito que o outro, cheio de vãs filosofias, cheio de palavras, recheado de palavras bonitas, bem colocadas, mas não tem a eficácia do Espírito Santo, não tem edificação do Espírito Santo, não tem a verdade do Evangelho da Graça, que é o poder de Deus, não tem palavra digna e fiel de toda aceitação. Como Paulo escreveu em 1 Timóteo também, no capítulo 1 ainda, versículo 15 e 16. Olha o que Paulo disse. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Está aqui, Paulo sempre foi o exemplo. Paulo sempre foi o padrão dos fiéis. Paulo sempre teve e nos trouxe e nos mostrou uma fé inabalável. Uma fé não fingida, mas verdadeira. Qual é a fé verdadeira e não fingida? É a fé que bate com a verdade. É a fé que bate com o evangelho da paz, da misericórdia, do amor, do perdão, da justificação, da santificação. Perdão aí a tossinha aí, hein? Eita! Marca registrada aí do irmão Jonas, né? A tossinha. Mas vamos lá, não tem problema não. Gente, olha aqui o problema. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aí eu pergunto, por que lá dentro dos templos, por que os líderes, os pastores, por que todos, por que todos eles são raros, são poucos? Dá para contar no dedo das mãos qual é o pastor e o líder que consegue manter uma vida equilibrada de temor a Deus, de amor aos irmãos, à igreja, ao próximo, de realmente viver essa caridade, viver este amor, viver este coração puro, viver uma boa consciência e viver uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? A fé fingida é aquela que prega e afirma que para você receber alguma coisa, primeiro você tem que dar. Que para você receber o perdão de Deus, primeiro você tem que pedir perdão. Primeiro você tem que se arrepender dos pecados. Primeiro você tem que ser batizado. Primeiro você tem que tomar a ceia. Primeiro você tem que jejuar. Primeiro você tem que orar e buscar a Deus. Subir no monte. Se consagrar e jejuar. Olha quanta coisa! Essa é a fé fingida. Essa é a fé furada. Esta é a fé condicionada. É a fé que você tem que buscar. É a fé que você tem que lutar, pagar um preço por ela. Quando Cristo já nos deu, já te deu a fé, a esperança e o amor. Viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Viva Cristo e viva eu, viva você. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está aí, amados. Então, um teólogo, um líder, um pastor, um pregador contraria o outro. Um diverge do outro. Um afirma diferentes pontos doutrinários, pontos bíblicos, pontos de ensinamentos da própria e da mesma palavra, do mesmo texto, mas um contraria o outro. Por quê? Porque são doutores da lei, não entendendo, não conhecendo e não tendo o conhecimento ou a mente de Cristo, como a mensagem passada que você pode conferir aí no canal Ministério Caminhos da Graça. Possuindo a mente de Cristo e o poder de Deus. Por que eles não possuem a mente de Cristo e nem o poder de Deus? Porque eles não conhecem. Por que não conhecem? Porque não creem. Porque não conhecem. Porque não buscam. Por que não buscam
o entendimento da graça, porque não buscam se aprofundar no oceano do Espírito, do conhecimento do Evangelho da graça. De Gálatas 1, 6 ao 9, Gálatas 1, 6 ao 9, de Efésios 2, 8 e 9. Porque não buscam esse conhecimento? Porque não se aprofundam em Romanos 8, do 1 ao 24, ou Romanos 8, do 1 ao 3. Já basta, que Cristo já nos salvou e nos libertou da lei do pecado e da morte, tá vendo? Então, como Jesus disse, uma nova lei eu vos trago, uma nova lei eu vos dou, que é a lei da paz, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do espírito de vida, a lei do meu espírito de entendimento, a lei do meu espírito da graça, a lei do meu espírito que abre a mente, ilumina a mente, o entendimento dos seus filhos para gozarem, para viverem a liberdade e a graça de Deus, em espírito e em verdade. É por isso que vivem em contendas, discussões, e vivem um contrariando o outro, porque são doutores da lei ainda estão na lei, na confusão, na morte, no entendimento de arrependimento, batismos e morte, porque não tem a vida em si mesmo, porque a vida está na palavra da graça, na palavra que é espírito e vida, que é dentro da nova aliança, dentro do Evangelho da graça de Cristo. Mas só pode receber esse Espírito quando você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que o Paulo disse, tá vendo? Então eles foram alcançados pela obediência à fé, pela obediência, pelo crer. Nós também fomos alcançados pela obediência da fé e pelo crer que estamos livres, salvos, libertos e completos em Cristo. Amém? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6 eu li agora. Um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Amados, ficai com estas palavras, ficai com este entendimento de que só a lei do Espírito de vida pode te livrar, pode te salvar, quando você crê. Romanos 8, 1, 2 e 3. Ficai com estas palavras e saia da confusão, saia do meio da inquietação, saia do meio da perturbação, tanto espiritual como mental, e venha à verdade viver o Evangelho da graça, a nova aliança, que é o Evangelho da paz, o Evangelho da nossa salvação. Amém? Amados, graça e paz, bom dia, melhor dia. Se você não me conhece, sou Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens e abençoe, salve, liberte alguém pelo conhecimento da verdade. João 8, do 29 ao 32. João 8, 29 ao 32, você pode conferir isto. A verdade é a única que pode libertar os filhos de Deus. É só pelo conhecimento da verdade. E hoje foi mais uma porção deste conhecimento. A verdade em Cristo, pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho da paz. Amém? Graça e paz, amados. Melhor dia
Um abençoado dia para todos nós. Graça e paz.